Olá pessoal, mais uma vez aqui nós então vamos aprofundar um pouquinho mais o problema do tesouro do pirata e as suas soluções. Então, lembrando da aula passada, né, quem não assistiu o vídeo passado, assista para ver como que nós construímos essas essas figuras interessantes aqui, ó. Vamos usar a opção de rotação. Primeiro vamos medir um ângulo aqui, né? Medir o ângulo entre esses dois pontos. Então o ângulo alfa vai ser gerado aqui. Muito bem, fizemos isso na aula passada. Ok. Agora nós vamos rotacionar o ponto A em torno do ponto B, né? Usando esse ângulo alfa aqui, ok? Ou, para manter o padrão, vamos rotacionar em torno do ponto C primeiro. Então, rotação em torno de um ponto. Vai ser o ponto A em torno do ponto C. E, ao invés de colocar, vamos colocar essa letra aqui, letra alfa, né? No sentido anti-horário, ok? Né? Vamos verificar se ele está respeitando aqui. Né? Vamos ver. Sim, ele está respeitando. Ok, muito bem. Agora nós vamos rotacionar o ponto A em torno do ponto B. Né? Só que nós vamos fazer uma coisa diferente agora. Vamos lá, nós vamos rotacionar o ponto A em torno do ponto B. Né? Só que vamos rotacionar a alfa, né, novamente, só que no sentido horário, ok? Então está alfa para um lado e alfa para o outro lado. Então lembrem que nós chegamos à conclusão que quando os ângulos não são complementares, né, vamos pegar aqui o ponto médio, na verdade nem precisaria desse segmento, né? O segmento não é necessário, ele acha o ponto médio entre os dois pontos, mesmo sem o segmento. Vamos aqui renomear e escrever tesouro, né? Tesouro, ok, muito bem. Vamos até esconder, né? Esconder este objeto aqui. Né? Ok, vamos ajeitar aqui a palavra tesouro, rótulo tesouro. Vejamos que quando o ângulo, né, não respeita, né, aquela regra de serem complementares, a posição do tesouro vai mudar de acordo com a posição da palmeira, porque nós colocamos alfa para um lado e alfa para o outro, né? Então ficou aqui o ângulo alfa e aqui o ângulo alfa. Então, né, a soma da 2 alfa que não é 180, a não ser que seja 90 graus, né? Aí se for 90 graus, que é um caso específico aí. Mas, como nós fizemos na aula passada, vamos achar agora o lugar geométrico desse ponto aqui do tesouro em relação ao ponto F, né? Como fizemos na aula passada. Então eu clico aqui, tesouro, e clico no ponto F. Muito bem, nós temos essa figura aqui, ó, né? Que vai depender do ponto A, né? Vai depender do ponto A, vai depender do ponto B e vai depender do ponto C, ok? Pessoal, eu vou esconder esses dois pontos aqui, ó, né? Vou desmarcar a exibição do objeto e a gente esconde ele, né? Vamos deixar só os pontos A, B e C e o tesouro, ok? Então, a gente consegue provar que esta figura aqui é uma elipse, né? A gente consegue provar que é uma elipse, mas não é o nosso caso agora, né? Vamos aqui excluir não deixar exibir o rótulo, ok? Então muito bem, então vejamos, ó, a posição do ponto F vai determinar apenas onde é a posição do tesouro, ok? Mas lembrando que ele não é invariante em relação à posição do ponto A, né? Muito menos do ponto B, que são as pedras, né? A pedra B e o ponto C, que também é outra pedra. Ok, então temos aqui uma figura e podemos provar que quando não estão alinhados, nesse caso aqui, né? Os pontos, né?
Em todos os outros casos, né, a não ser quando é uma circunferência também, né, em todos os outros casos vai ser uma elipse. Ok? Então essa já é um primeiro resultado aí do problema do tesouro do pirata. Com que regra? Então vamos voltar aqui o ponto A', ok? Que foi onde nós colocamos a regra de ser alfa por um lado e alfa para o outro lado, ok? Vamos voltar aqui o ponto A'1. Vamos lá, ficou menos alfa, né? Alfa para um lado e alfa para o outro, menos alfa. E se for, por exemplo, alfa para este lado também, vou tirar o sinal de menos, né? O que acontece? Dá a circunferência, ok? Então, variando aqui o ponto, ó, eu vario a posição do tesouro, vou esconder aqui novamente os pontos A1, né? E o A1', senão fica atrapalhando. Olha lá que interessante, ó. O tesouro, né, ele perde a invariância novamente, né, ele depende do ponto A, B e C, mas, né, se for 90 por ou alfa para um lado no sentido horário e alfa para o outro lado também no sentido horário, né, porque agora eu tirei o sinal de menos dos dois lados, ele se torna aqui, né, a posição, o lugar geométrico do ponto, né, do tesouro. Ele o trajeto dele, o lugar geométrico dele, dependendo do ângulo alfa, é uma circunferência, ok? Vamos fazer mais uma alteração. Vamos pegar aqui agora, né, o ponto A. Então sabemos que está alfa para os dois lados. Vamos colocar aqui, por exemplo, 2 alfa, né? O que será que vai acontecer? Porque está alfa para um lado e 2 alfa para o outro lado. Olha lá o que acontece. Surgiu então a nossa cardioide, né? Aquele problema que eu pedi para vocês pesquisarem, né? Vou desmarcar aqui a posição do A1, do ponto C também, do tesouro também, temporariamente vamos tirar, do ponto A e do ponto B. Ok. Então nós temos aqui, ó, a nossa linda cardioide, muito interessante, né? E é claro que ela depende dos pontos A, B e C, ok? Então eu movimentando aqui os pontos, né? Olha só que figura interessante. Quando o ponto A coincide com o ponto B, né, a cardioide se degenera numa circunferência, ok? Fora isso, ela também pode ser... Vamos pegar aqui um ponto, ó, né, vamos ajeitar aqui um ponto para que ela fique... Né, olha lá que interessante. Olha só, né, como que ela fica. Bacana, né, pessoal? Olha aí, ó. Muito bem, a cardioide troca de posição, né? Uma hora ela está lá no ponto B, outra hora ela está aqui no ponto A, né? Interessante. Isso tudo depende também do ponto C, ó. Vamos mexer aqui no ponto C, eu posso levar a cardioide para um lado, né? Cardioide para o outro lado. Olha que interessante esta figura, né? Tudo isso, lembrando que nós estamos girando alfa, né? O ponto A, né? Usando o ângulo alfa, ele está sendo rotacionado alfa para um lado e 2 alfa para o outro lado, né? Vamos pegar aqui o ponto A' novamente, né? É ele que determina a figura. Então está 2 alfa aqui, ok? Então e se colocarmos 3 alfa, né? Vamos ver o que acontece. Olha lá que interessante, pessoal. Vamos esconder aqui o ponto A'. Veja que também depende, né, da posição de A, B e C. No caso aqui o tesouro, ele só serve para mostrar a posição, né, do ponto na figura. Então o ponto F, por exemplo, faz o tesouro girar, né? Vamos animar aqui o ponto F para vocês verem que interessante. Olha lá. Enquanto o ponto F passeia, né, digamos assim, num excesso de linguagem aqui, enquanto o ponto F passeia na circunferência, o tesouro passeia na dupla cardioide, né?
Olha que interessante. Podemos movimentar então aqui, né, e mexer nessa figura, né, com a nossa criatividade. Aí podemos obter várias figuras interessantes, né? Olha só que bacana que é esse problema do tesouro do pirata, né? Olha lá, o tesouro passa duas vezes ali pelo mesmo ponto em três situações, né? Aqui, aqui e aqui. Muito bem, né? Claro que mexendo nos pontos B e C também teremos alguns movimentos aí interessantes da dupla cardioide, né? Ok, vamos mexer agora mais uma vez no ponto, vamos ter que parar aqui, né? O ponto F, vamos localizar aqui o ponto F e parar a animação, senão a gente não consegue alterar o ponto A', né? Ok, tá aqui, ó. Poderia até clicar aqui numa linha duas vezes, né? E alterar aqui, ó, de 3 para 4, ok? Sem parar a animação, né? Vamos pôr uma animação aqui. Animar. Ok, olha lá que interessante, pessoal. Vamos esconder aqui o ponto A', né? Ele fica atrapalhando, né? Olha só, vamos admirar aí essa figura interessante que vai depender dos pontos A, B e C, ok? Olha lá, podemos mexer. Então eu sugiro aí fortemente que vocês baixem esse software, né? Software gratuito aí, o GeoGebra, no site, já está aí nos nossos vídeos anteriores, o site para baixar, né? Para quem não lembra é geogebra.org, aí vai lá na área de downloads e baixa esse software. E aqui nós explicamos como que nós chegamos a essas figuras interessantes, né? Lembrando que é o ponto A girando em torno ou do ponto B ou do ponto C, né? Cada um fez uma. Então gira o ponto A girando em torno do ponto C do ângulo alfa e do ponto B do ângulo 4α, né? Vamos movimentar aqui agora, olha, clicando duas vezes no ponto A', né? Vamos até trazer para cá essa janelinha. Olha lá, o ponto 4 vezes alfa, né? O ponto A em torno do ponto C, 4 vezes alfa. Vamos mudar aqui para 5, né? Aplicar. Olha só, né? Aparece aqui 4, né? Uma cardioide quádrupla. Não sei se é assim que fala, né? E aparece aqui 4, né? 4 lacinhos aqui. Olha que interessante, né? A hora que eu mudei, o ponto F parou de animar. Vamos animá-lo novamente aqui. Olha lá que interessante a posição do tesouro, né? É claro que a solução do problema do tesouro do pirata já ficou para trás, né? Então ele não é mais invariante em relação à posição da palmeira. Vai depender da posição da palmeira agora, né? Então poderíamos dizer aí que o pirata elaborou um novo problema, né? Ele girou alfa para um lado, 5α para o outro, gera essa figura, onde estará o tesouro, né? Interessante, né? Aumenta aí a complexidade do problema, né, pessoal? Agora nós vamos utilizar aqui então um outro recurso. Vamos parar aqui o ponto F, né? Vamos aprofundar mais um pouquinho, ok? Vamos clicar aqui duas vezes no ponto A', né? Aqui, ó, 5α, né? Esse valor aqui, 5, eu gostaria de alterar ele sem que toda vez tenha que entrar aqui e tal. Tem como fazer isso? Tem. Vamos usar esta ferramenta aqui, ó, controle deslizante, ok? Vamos colocar um controle deslizante aqui. Eu vou chamar ele de M, né? É o número de vezes aí que eu quero. Eu vou colocar este valor, né, de menos 10 até 10, ok? Com o incremento de 1, né? Vou incrementar ele de 1 em 1. Então é assim que funciona, né? Um controle deslizante, e conforme eu for mexendo nesse controle deslizante, ele pode ser na horizontal, na vertical, né? E ele pode ter uma animação de velocidades, né? Então vamos colocar aqui uma velocidade 0.5. Depois vocês vão entender o que é essa velocidade. 1 ele fica muito rápido.
Ok, aqui ele pode ser oscilando, né? Então ele vai até o 10, volta, passa pelo 0, vai até o menos 10, ou ele pode ser apenas crescente, ou apenas decrescente, ou uma vez apenas crescente. Vamos deixar ele como oscilando, ok? Depois a gente modifica isso. Muito bem, então ele vai ser um número, poderia ser um ângulo, poderia ser um número inteiro, né? Eu posso colocar aqui como inteiro e o intervalo vai se tornar 1 aqui, ok? Depois nós vamos tirar esse incremento, né, para vocês verem como que a gente muda ele. Ok, então agora ele é uma variável, né, n, que eu posso usar esta variável para mexer no meu ângulo. Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui primeiro ele como 5 e vou colocar aqui o valor n, tá? Eu poderia usar asterisco para fazer a multiplicação, mas o GeoGebra ele já interpreta isso como uma multiplicação. Eu dou OK, né? Então vamos mexer aqui, ó, no ponto. Então nós temos aqui, né, como tínhamos antes, ok? Olha lá que interessante, temos a circunferência para n igual a 0, a gente não tinha feito isso, né? Olha lá que interessante, ó. Então vai até o 10, né? Olha só que interessante, né? E se for para o lado negativo, pessoal, o que que acontece? Ó, no 0, no menos 1 aparece novamente a elipse, no menos 2 aparece essa figura interessante aqui, ó, uma cardioide ao contrário, né? Uma cardioide em triplo ao contrário. Veja que interessante, olha só, né? Que figura interessante essa daqui, ó. Novamente uma circunferência, né? Quando o ponto B se encontra com o ponto C, né? Olha lá, vamos mexer no ponto A, olha só que interessante, ó. Né? Muito interessante, né, pessoal, essa figura aqui. Olha só que legal, dá para a gente ficar brincando aqui, né? Olha só, e isso sem animar o tesouro, né? Vamos animar aqui o ponto F para ver a posição do tesouro variando aí, né, nessa figura. Olha que legal. Isso porque ela é menos 2, né? Se ela for menos 1, é a elipse, ok? Se for menos 2, é essa figura aqui, né, de 3 partes, 3 pétalas. Aqui também, né, aumentou, menos 3, ele vai gerar aqui 4 pétalas, né? Olha lá, ó, uma flor, um trevo de 4 folhas. Olha que legal, né? Esse problema do tesouro do pirata está rendendo, hein? Olha que bacana essa figura, né, pessoal? Aí, ó, legal, né? Bacana. Vamos aumentar aqui para menos 4, né? Vão aparecer aí 5 pétalas, ok? Então, a gente pode ajeitar aqui para ficar bacana, ó. Acaba aparecendo uma estrela de 5 pontas aqui, ó. Bacana, né? Legal. Podemos mexer aqui, olha lá, né? Quando os pontos se coincidem, né? Quando coincide com o ponto A, olha lá, o A com o C, né? Ou então o A com o B, olha só que interessante, dá a mesma coisa, né? Olha só que bacana, certo? Olha lá, pessoal, legal, né? Muito bem. E aí vão aumentando isso daqui, ó. A gente poderia aumentar isso daqui quantas vezes quiser, né? Claro que a velocidade do tesouro vai ter que aumentar para dar conta, né, de passar por toda a figura, né? Olha só que legal essa pétala, esse monte, essas 11 pétalas, né? Se for contar é sempre n mais 1. Que legal que é isso daqui, né, pessoal? Olha lá, bacana, né? Então não é só a cardioide que ele gera, né? Ele gera essas figuras interessantes aqui, olha lá, né? E se a gente animar também o ponto, vamos animar aqui, ó, né? Ele vai aquela velocidade que eu falei para vocês, né? Ele dá uma pausadinha porque a velocidade é meio, né? 0,5. Se eu deixar a velocidade como 1, ele vai muito rápido, não dá tempo nem de apreciar a figura. Olha só que interessante, né? E isso tudo dependendo dos pontos A, B e C, né? Olha só que legal, né? Bacana isso daqui, né? Olha lá, vai mudando, né? Temos duas animações, né? Uma animação no alfa e uma animação na variável n. Olha que legal, né?
Mas ainda o mais interessante aqui, pessoal, vamos parar aqui o ponto F, fazer mais uma modificação aqui, ó. E vamos parar também o M aqui, ó, tá aqui. Ok, vamos parar aqui a animação dele. Ok? Vou deixar aqui no 2. Muito bem. Vamos dar 2 cliques aqui, ó. Né? Olha que interessante aqui, pessoal. Eu vou colocar, em vez do incremento 1, eu vou colocar o incremento 0.1. Olha que interessante que vai ficar isso daqui agora. Né? Vamos fechar aqui. Né? E vamos animar novamente o ponto F. Né? E vamos animar a variável N. Olha que bacana. Né? Olha só que figura legal que está formando. Vamos parar aqui a animação do ponto F para observar, né? Olha lá, que bacana que é isso. Vamos esconder aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C, né? Olha que legal. Olha essa figura se formando, né? Porque como a montagem dela não é de 1 em 1, né? Então ela obedece ali um decimal, né? Olha lá, parece que vai costurando, né? Que legal que é essa figura, né? Quanto que está rendendo aí o problema do tesouro do pirata. Que agora já não tem mais aquela solução, né? De invariância e tal, mas gera essas figuras aí, né? Daqui a pouco ele vai passar pela cardioide, que está no lado negativo, né? A hora que ele passar pelo lado positivo, ele vai gerar aí, né? Novamente a cardioide. Olha lá, gerou a cardioide, a dupla cardioide, assim ele vai aumentando, né? Pessoal, reforçando aí, baixem o GeoGebra, construam essas figuras, dá para ficar brincando aí com essas variações, né, as posições, dá para colorir isso tudo, né? Muito bacana, pessoal. Então nós vamos encerrando o vídeo por aqui com essas imagens, tá? Muito legal. Agradecemos aí pela audiência, muito obrigado e até o próximo vídeo. Ok? Até mais, pessoal.